aqui síncronos, tá? Para que a gente possa conversar e disseminar de uma forma geral, enfim, o que é que seria essa previdência, se ela é importante ou não, como a gente faz para aderir, quais são os seus principais produtos, vantagens, desvantagens e assim por diante, tá certo? Bem, normalmente a gente realiza essa ação com os nossos alunos que fazem parte, né, do projeto. Infelizmente, como eles estudam à noite, né, então eles estão nesse momento em aula. Então, hoje, particularmente, eu vou conversar com vocês sozinho, tá certo? Então, como o doutor Mário já falou para a gente aí no início, a gente vai falar especificamente da previdência complementar, certo? A gente hoje não vai falar sobre previdência social. Então, eu vou compartilhar aqui em tela o nosso material, tá? Para que vocês possam acompanhar. A tela foi compartilhada? Correto, foi sim. Pronto, Está visualizada. Pronto, então, nesse primeiro encontro, né, enfim, a gente vai falar um pouco sobre as noções, né, de previdência complementar. Então, caso, enfim, a conversa seja muito boa, né, e fique muita coisa ainda no ar, tá, não dê tempo da gente discutir tudo hoje, o sindicato pode, enfim, novamente entrar em contato conosco, né, para que a gente futuramente realize uma outra palestra, né, sobre um tema ainda mais específico dentro da previdência complementar, tá certo? Bem, aqui a minha mini biografia, eu já fui apresentado, né, eu sou professor de atuária, tá, da UFPB, desde 2013, certo? Normalmente lá a gente ministra disciplinas relacionadas à gestão de riscos, de uma forma geral, tá? Mensuração e gestão de riscos. Bem, a gente separou nossa apresentação aqui em 4 partes, tá? Essa primeira ela é muito curta, né? Fazer uma contextualização aqui rápida. Em seguida, a gente também vai falar muito rápido sobre a estrutura, né, da Previdência no Brasil. E aí sim, né, no terceiro, quarto e quinto pontos, a gente fala especificamente sobre aspectos da Previdência Complementar. Então, nessa parte aqui na introdução, é só lembrando, né, em que contexto que surge essa discussão acerca da Previdência Complementar. Então, temos aqui que os indivíduos, eles estão sujeitos a situações de riscos, né, que podem afetar a sua renda. A gente sabe também que, por outro lado, os sistemas públicos universais de seguridade social oferecem proteção para essas e outras situações, mas nem sempre suprem as reais necessidades dos indivíduos. A gente colocou um outro ponto aqui, né, que é em relação à hipótese de ciclo de vida de Modigliani, né, que ele teorizou que os indivíduos poupam na fase inicial de suas vidas em nome da estabilidade de consumo no futuro. Ou seja, assim, em decorrência, principalmente desses 3 pontos, né, que eu apresentei agora, a gente tem aqui que foi criada e regulamentada a modalidade privada de prevenção adicional, a previdência complementar, certo? Então, ela se justifica justamente pela existência de riscos, né, de uma forma geral, que podem afetar a nossa vida e a nossa situação também econômico-financeira, né? A gente viu aqui também que nem sempre a previdência social ela consegue de fato nos cobrir, pelo menos não da forma que a gente intencionava inicialmente, né? E a gente viu também que é comum que a gente poupe na fase inicial, né, da nossa vida, fase laboral, para que a gente goze de um melhor futuro, né? Tudo bem. Então, aqui à direita a gente também tem uma definição bem simples do que seria essa previdência complementar, né? Simplificadamente, né, é um modelo de poupança de longo prazo com o intuito de manutenção de renda do indivíduo no período da aposentadoria. Bem, em relação ao sistema previdenciário brasileiro, só lembrando, né, de onde veio esse termo, né, completo, Seguridade Social, né, a gente coloca aqui que Seguridade significa segurança, e num sentido amplo, reflete um conjunto de medidas e providências por meio de normas ou leis, certo? Quando a gente, então, fala do termo mais completo, a Seguridade Social, a gente tem aqui a sua definição, né, no artigo 194 da Constituição de 88,
diz que é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Ou seja, a Seguridade Social, então, no Brasil, né, em conformidade com a nossa Constituição vigente, a gente tem aqui que são ações relativas à proteção, né, da saúde, da previdência e da assistência social. E, por fim, nessa segunda parte, também super curta, né, é só para lembrar para a gente aqui como é montado o sistema previdenciário brasileiro. Tem gente que simplifica isso aqui e fala que o sistema ele é composto somente por duas partes. A gente teria aqui uma primeira parte chamada Previdência Social, certo? Que corresponde justamente àquela previdência obrigatória, ou seja, todo trabalhador formal, né, ele obrigatoriamente necessita contribuir junto a esse regime. E a gente teria aqui, né, do outro lado, a nossa previdência complementar, né, que ela é facultativa, ok? Aí sim, né, posteriormente a gente poderia subdividir essa previdência social em duas. Então, a gente teria aqui o regime próprio de previdência social, né, que é aquele regime específico para os servidores públicos, tá? No caso, estatutários, e todos os demais trabalhadores, eles estariam automaticamente vinculados, né, ao regime geral, ok? Então, isso aqui é uma forma simplificada também, né, de visualizar o sistema previdenciário brasileiro. Então, a gente faz essa divisão aqui no início, né, só para, de fato, lembrar que o nosso foco no bate-papo de hoje é esse último regime aqui, tá? Regime de previdência complementar. Bem, aqui em relação à previdência complementar, também coloquei aqui alguns pontos que eu acho que vale a pena para entender como isso surgiu aqui no país. É bem rápido. Então, coloquei aqui que nos anos 60, a gente tem que Montepios e companhias de seguro começaram a oferecer uma complementação à renda. Só que a gente teve um problema, né, à época, porque alguns fatores, eles é como se eles funcionassem de forma contrária, né, ao implemento de sucesso dessa complementação à renda, tá? Então, a gente tinha, por exemplo, a presença da inflação acumulada, né? Lembrando que a contribuição na época, ela era feita de forma, em termos nominais, tá? Ou seja, os benefícios, eles eram corroídos com o passar do tempo em decorrência da inflação. A gente tem também aqui a deficiência técnica de alguns planos também à época, né? A sua dificuldade em bem mensurar as obrigações do Instituto que fossem suficientes para o pagamento de benefícios, né? E eu coloquei mais um fator aqui, que seria a presença de fraudes, né? Que também existia aqui nos anos 70 já. E tudo isso a gente nos levou, na verdade, né, ó, enquanto governo, né, a, a intervir, né, nesse segmento por meio de regulamentação, tá? Então, foi nesse contexto aqui, de primeiro, surgimento desse tipo de produto ainda em fase inicial, né? Alguns problemas se apresentaram, o governo interviu regulamentando. Então, em 77, né, a gente teve a promulgação, perdão, da Lei 6435, e, dentre outras coisas, ela definiu o que é que seriam essas entidades de previdência privada, tá? Então, está posto esse artigo 1º, que são as que têm por objeto instituir planos privados de concessão de pecúlios ou de rendas, de benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência Social, mediante contribuição de seus participantes, dos respectivos empregadores ou de ambos. Ou seja, ele já deixa claro aqui, né, nessa lei em 77, que esse regime ele tem caráter contributivo, tá? A gente tem aqui a existência de um princípio de equivalência, ou seja, de um lado, né, o interessado, o participante ou o contribuinte, ele contribui, né? E de outro lado, a gente vai ter aqui a entidade, né, responsável pelo pagamento dos benefícios no futuro, certo? Bem, a gente colocou aqui também que a mesma lei, né, de 77, ela classificou as entidades de previdência complementar em abertas e fechadas, né? Então, essa classificação já vem desde lá. Na década de 70 ainda, né, observou-se a expansão de entidades fechadas aqui no país, particularmente aquelas com patrocínio público, tá?
Então, a gente tem várias aí, né? Por exemplo, a da Petrobras, né, a da Vale, e assim por diante. Nos últimos tempos, a Previdência Complementar vem passando por mudanças significativas. Então, eu coloquei duas informações aqui curiosas, tá? Por exemplo, se a gente for acompanhando uma série histórica, né, de 1978 até 2003, tá? A gente consegue perceber aqui que os planos, né, privados, eles saíram da quantidade de zero em 78, tá? E passaram em 2003 a 77%, né, dos planos ofertados aqui no Brasil. Então, realmente, isso aqui representa um aumento muito significativo, né? Eu coloquei também outra informação relacionada aos planos. Não sei se vocês já têm familiaridade com os tipos de planos que existem. Existem o benefício definido, a contribuição definida e a contribuição variável, tá? Então, o que é que a gente tem aqui? Eu digitei isso aqui, faltou uma palavrinha, tá? Mas imaginar que entre 93 e 2001, essa quantidade de planos de contribuição definida e variável, tá? Ela subiu, né, de 43% para 80%. Ou seja, a gente teve aqui automaticamente uma grande redução do plano de benefício definido, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre esses planos mais à frente. Então, frente aos riscos relacionados à Previdência Social, né, que a gente sempre vem acompanhando nos jornais, né, as reformas, ou pelo menos tentativas também de reformas, por vezes, a gente coloca que a Previdência Complementar, ela adquire maior relevância socioeconômica, protetiva, etc. Certo? Tocou aqui algumas características, isso aqui independe se é aberto ou fechado, tá? Isso aqui é característica de qualquer tipo de previdência complementar. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, a existência da capitalização, certo? Isso significa o quê? Significa que há uma formação de reserva, certo? E ela é constituída pela contribuição recebida e pela rentabilidade dos recursos investidos, ok? Não sei se também todo mundo tem familiaridade, né? Mas tem alguns regimes ou alguns planos, né, de benefícios que eles não assumem a capitalização, eles não formam reserva, certo? É o caso, por exemplo, da repartição, ok? Aqui na Previdência Complementar, não, a gente vai ter, de fato, a capitalização. Eu coloquei aqui também a questão do caráter complementar, né? Ó. Então, a Previdência Complementar, como o nome sugere, complementa os benefícios da Previdência Social. Coloquei também aqui em relação aos tipos de plano, né, que a gente já falou antes. Esses planos aqui, essas entidades, né, que oferecem os planos, elas podem ser abertas ou fechadas. Era para ter colocado aqui tipos de entidades, tá? Que foi um erro. Independência e facultatividade. Então, trata-se de um regime de previdência independente do regime geral e do regime próprio, e cuja adesão é facultativa. Não exclui a vinculação obrigatória dos trabalhadores aos regimes básicos, tá? Então, o nome, eu já falei para vocês antes, né? A Previdência Social, ela é obrigatória. Então, a gente precisa contribuir lá, né? E aqui a gente contribui ou não, a gente faz a escolha, ok? Aí você pode me perguntar o seguinte, existe a possibilidade de eu, por exemplo, ter previdência complementar e não contribuir com a Previdência Social? Existe, tá? Não é o correto, ok? Mas existe sim, eu conheço algumas pessoas que não contribuem para a Previdência Social e tem regime complementar. Marcos regulatórios existem vários, claro, inclusive eu coloquei alguns bem importantes mais à frente, mas se eu fosse simplificar para vocês, num primeiro contato, eu recomendaria a leitura das leis complementares, número 108 e 109 de 2001. A 109, ela apresenta aspectos gerais, por exemplo, custeio, estrutura organizacional, certo? E para todas as entidades, abertas e fechadas, certo? A 108, qual é o detalhe aqui? A 108, ela trata especificamente daquelas que são fechadas e daquelas que têm patrocínio público, tá? Então, ela se restringe, né? A 109, ela é geral, e a 108, ela se restringe a esse público aí. Então, resumidamente, né, a gente for separar mais uma vez aqui a fechada da aberta, né? O que a gente vai ter? Eu sei que a fechada, ela é sem fins lucrativos, enquanto a aberta,
ela pode sim ter finalidade lucrativa, sem problema nenhum. A fechada, por exemplo, ela só permite, né, que pessoas, né, que possuem vínculo com empregadores ou entidades de classe possam aderir àquele plano. Tá? A entidade é aberta, como o nome sugere, né, ela é aberta para qualquer pessoa física ou jurídica, sem restrição. E eu coloquei também aqui que a fechada, ela é normatizada e fiscalizada, respectivamente, pelo CNPC e Previc, enquanto aberta, né, ela também é normatizada e fiscalizada pelo CNSP e SUSEP, tá? Então, a entidade fechada, ela tem, digamos assim, alguns órgãos específicos, tá? Enfim, para normatizar e fiscalizar, diferentemente da aberta, né? A aberta, ela é interpretada, né? Ela é lida como um tipo de seguro, tá? Então, é por isso que a gente tem aqui, ó, esse conselho, né, de seguro privado e essa superintendência de seguro privado com essas competências, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho aqui especificamente das fechadas. Eu coloquei aqui que, em relação à formalização do fundo, tá? A gente colocou aqui para vocês, pelo menos 4 documentos, tá, relacionados à formalização do fundo. Então, a gente tem um estatuto, né, do fundo de pensão. Normalmente, ele inicia o processo de criação, né, do fundo. Normalmente, quem tem essa iniciativa é a patrocinadora, né, é o empregador. Normalmente, depois disso, né, que essa manifestação, né, de interesse em criar, ela é realizada, a gente tem aprovação por parte do órgão fiscalizador, certo? Então, se for, por exemplo, uma fechada, vai ser a Previc quem vai aprovar ou não. Normalmente, esse estatuto, ele mostra para a gente, ele apresenta algumas diretrizes relacionadas à gestão dessa entidade. Embaixo, eu coloquei aqui o convênio de adesão ao fundo de pensão, né? Então, esse convênio aqui, ele é realizado entre a entidade, né, fechada, que vai, de fato, gerir esse fundo, e o patrocinador, tá? A gente colocou também aqui o regulamento do plano, ou seja, é onde são apresentadas as regras gerais do plano, os direitos e deveres das partes, né? Entidade, patrocinador e participante. E, por último, eu coloquei a inscrição ao plano, né? O documento que, de fato, a gente usa para aderir. Aqui eu coloquei mais algumas normativas também, sempre para leitura póstuma, claro, né? Então, quando a gente quiser procurar, por exemplo, alguma coisa sobre governança ou sobre prestação de contas, sobre auditoria, parâmetros atuariais, aplicação de recursos, ou seja, a parte de investimentos, né? A gente já tem, pelo menos aqui, alguma indicação de leitura, tá? De alguma norma. Tá. Entendendo um pouco melhor aqui, né? Então, quem são os principais agentes, né, relacionados a essa entidade fechada? A gente tem aqui, por exemplo, o patrocinador, né, que normalmente é o empregador. A gente tem aqui o instituidor, tá? Que pode ser, por exemplo, uma associação ou um sindicato, perdão, tá? Um representante de classe e assim por diante. Ele não é empregador, né? Mas ele é responsável pela agregação, né, das pessoas, tá? De um grupo. E a gente tem aqui do outro lado o participante, né? E o assistido. Coloquei aqui também os órgãos colegiados relacionados ao segmento das fechadas. Então, eu já tinha antecipado para vocês. O CNPC é o responsável pela normatização desse segmento. A gente tem a Previc, aqui, ó, que é responsável pela fiscalização. A gente tem essa subsecretaria do regime de previdência complementar, que é responsável pelas políticas, né, de previdência complementar no Brasil. E, por último, aqui eu coloquei a Câmara de Recurso de Previdência Complementar. Então, os recursos que, porventura, as entidades apresentem contra decisões da Previc, tá, são julgados por essa Câmara aqui. Bem, coloquei também aqui a estrutura, digamos aqui, de governança, né, de uma entidade fechada. Então, essa estrutura organizacional, ela tem que ter aqui, pelo menos, esses 3 órgãos estatutários. Então, tem aqui o Conselho Deliberativo, que é o responsável pela determinação, né, fixação das políticas gerais de administração do plano.
a gente tem o Conselho Fiscal, que é o responsável pela parte de controle, né, ele verifica conformidades, tá? E a gente tem aqui a diretoria executiva, que é quem, de fato, administra o plano de benefícios, certo? Em relação à classificação das entidades, eu coloquei aqui 2 critérios de classificação. Então, quanto aos planos que administram, o plano pode ser comum ou multiplano, tá? Então, o multiplano é aquele que apresenta, simplificadamente, contas independentes, tá? Então, se você tiver aqui mais de um plano e eles possuem independência, né, previdenciária, digamos assim, então a gente tem aqui a existência de um multiplano. Em relação a quanto aos seus patrocinadores instituidores, então também o nome aqui ele já entrega, né, ó. Quando a gente tem um multipatrocinado, significa que a gente tem 2 ou mais patrocinadores ou instituidores, tá? Se a gente só tiver um patrocinador ou só um instituidor, a gente então tem um plano singular. Ainda no âmbito das fechadas, a gente tem aqui a possibilidade, né, de cobertura de 2 tipos de benefício, tá? Então, tanto o benefício programado quanto o benefício de risco. O benefício programado é aquele em que a gente consegue estipular, né, data para concessão do benefício, ok? Então, isso é muito comum, por exemplo, no cálculo para saber com que idade a pessoa vai se aposentar por tempo de contribuição, né, ou quando ela vai se aposentar por idade. Então, os critérios de elegibilidade, eles estão postos, né? Então, a gente consegue estimar com relativa precisão essa data. Os benefícios de risco, não, eles possuem caráter mais aleatório, né? A gente, primeiro, não sabe se o evento de interesse vai acontecer, e se ele for acontecer, quando irá acontecer, certo? Então, por exemplo, os eventos para morte ou para invalidez, eles se encaixam aqui. Existem outros, tá? A gente está só dando uns exemplos simples aqui. Em relação a políticas de investimentos, então, as fechadas, elas só podem investir nesses 6 segmentos aqui, perdão, tá? E esse valor que eu coloquei entre parênteses é o valor máximo, né, que a gente pode adquirir aqui, cada um desses tipos de ativo. Então, renda fixa, por exemplo, o fundo pode, né, investir todo o seu recurso acumulado por meio de contribuições dos participantes nessa modalidade, tá? E assim por diante. Então, perceba que isso aqui já mostra para a gente o caráter conservador de um fundo de pensão, né? E não podia ser diferente, afinal de contas, essa entidade ela não possui fins lucrativos, certo? Então, o grande interesse aqui é de garantir minimamente, né, a reprodução, né, a capitalização desse recurso que garanta, ao menos, a sua manutenção de poder de compra quando você se aposentar, né? Em relação aos institutos, o que é isso? Imagine que, por exemplo, eu estou numa fechada, né, aqui no âmbito da nossa conversa. Então, eu trabalho numa empresa, né, eu contribuo para a Previdência Social e contribuo para a Previdência Complementar, e depois de alguns anos, eu resolvo sair da empresa, tá? Eu me desligo da minha empresa, ou seja, eu me desligo da patrocinadora da entidade fechada. Então, nesses casos de desligamento, né, a gente tem aqui 4 alternativas, tá, o participante. Então, em 2 dessas alternativas, mesmo desligado da patrocinadora, eu consigo permanecer no plano, na entidade fechada, e em 2 casos, eu necessariamente me desligo também do meu plano de benefícios, certo? Então, por exemplo, o autopatrocínio e o benefício proporcional diferido, eles me permitem continuar no plano, e a portabilidade, né, necessariamente eu preciso sair também do plano, tá? Então, a portabilidade é quando eu tiro o recurso, né, do meu plano atual, aqui da minha fechada, e eu levo esse recurso para outro lugar. Isso não passa por mim, eu não saco, né, para contratar outro plano, né? Esse recurso, ele é transferido diretamente, tá? Então, eu posso sair da fechada, por exemplo, e levar para uma aberta sem problema nenhum. O resgate é justamente quando a gente faz o saque, a retirada do recurso que está no plano, tá? O autopatrocínio é quando eu decido ficar no plano, apesar de ter, né, saído do meu emprego, e eu resolvo continuar contribuindo, né, o valor que eu já vinha contribuindo, e resolvo também dar a contraparte do meu antigo empregador, tá? Porque aqui na fechada o que acontece? É muito comum que
o participante de um lado ele faça a contribuição, né, e de outro lado o seu empregador também faça uma contribuição. Se ele optar pelo autopatrocínio, ele precisa arcar com as duas, com a dele e com a do seu antigo empregador, tá? O benefício proporcional diferido, o que acontece? Normalmente a gente cessa o pagamento da contribuição, só que a gente só começa a retirar o recurso, por exemplo, na antiga data estabelecida, né? Por exemplo, eu tinha colocado que iria me aposentar aqui na Previdência Complementar em 2040, certo? Então, eu vou começar a receber meu benefício normalmente a partir de 2040, só que de forma proporcional. Estava programado para eu contribuir 30 anos e eu só contribuí, por exemplo, 10, certo? Então, eu vou receber proporcional aos 10 anos que eu contribuí. Então, essas são as modalidades de institutos, né? Em relação a tipos de plano, né, a gente tem aqui a existência de 3 planos, até mostrei um número curioso lá na introdução, né? Mostrando que esse plano BD, ele vem diminuindo aqui no Brasil e no mundo, tá? Normalmente os novos planos, os novos institutos, né? Ou os novos bancos, enfim, não importa se é aberto ou fechado, normalmente elas não estão mais oferecendo novos planos BD. Esses novos planos ou são CD ou são CV. Significa que eles estão em extinção, né? Tá? Os que ainda existem, digamos assim, eles estão simplesmente terminando de aposentar, né, ou de pagar participantes e assistidos de outras épocas aí, de outras gerações. Então, mas como é que funciona, né? O que é que diferencia uma coisa da outra? O nome sempre sugere, ó. Então, se esse aqui é benefício definido, significa que hoje, quando eu faço adesão ao plano, aqui eu já tenho uma regra clara acerca do valor do benefício que eu vou receber para me aposentar lá na frente, tá? Isso aqui, pessoal, representa um risco para a entidade, né? Que está para a entidade fechada, né? Que está gerenciando para o patrocinador, né? Para o próprio participante também, né? Porque o que acontece? Isso aqui precisa ser calculado atuarialmente. Se eu estou estipulando o quanto eu vou receber lá na frente, significa que a gente precisa fazer um cálculo agora, não para custear esse valor que será pago lá na frente, tá? Então, eu preciso o tempo todo, a cada ano aqui, adequar os meus parâmetros, né, acerca de muita coisa. Por exemplo, eu preciso aqui estipular qual vai ser a taxa de juros, né, que vai, por exemplo, vai ser a minha taxa de crescimento, né, real desse recurso com o passar dos anos. A gente precisa estabelecer aqui qual será a tábua de vida que eu vou considerar para explicar a mortalidade desse grupo, qual será a tábua de invalidez, por exemplo, né, para considerar a probabilidade de invalidez também nesse grupo. A gente precisa estipular aqui uma taxa de rotatividade para tentar prever o percentual desse grupo que vai sair desse emprego e, consequentemente, vai sair do plano, tá? Então, eu percebo que, na verdade, para a adoção desse tipo de plano, BD, né, a gente aqui assume um risco muito grande, porque a gente, para poder custear esse valor pré-determinado de benefício que vou receber lá na frente, a gente precisa estimar antes vários parâmetros, várias premissas, né, que a gente chama de premissas atuariais. E essas premissas são de origem econômica, financeira, biométrica, demográfica, genérica, ou seja, a possibilidade de erro aí ela é bem razoável, né? A gente chama isso de risco operacional. Então, o risco operacional é muito grande. Nesses planos aqui, não, né? O plano CD, ó, o nome é contribuição definida, ou seja, o que eu estou definindo hoje na adesão ao plano é o quanto eu vou contribuir por mês. Aí você pode me perguntar, o quanto eu vou receber lá na frente? Depende justamente do quanto você contribui ao longo dos anos, mais o quanto essas contribuições vão render, né? Então, é bem simples o entendimento do CD, né? Não tem problema nenhum. Eu vou acumulando, vou acumulando, vou acumulando. Então, no dia que eu resolvo me aposentar, eu tenho meu saldo de conta acumulado ao longo dos anos, né? E a gente simplesmente vai escolher como quer receber esse montante acumulado lá na frente. Se você quer receber de forma vitalícia, ou se você quer receber, por exemplo, de forma temporária, tá? A gente tem aqui a contribuição variável ao plano misto. Na verdade, ele não tem só uma configuração. A variável ou misto, ou híbrido, é porque normalmente ele combina aqui características dos dois planos anteriores, tá certo? Ele também é bastante utilizado. Eu vou ter só alguns exemplos aqui para ilustrar, né? Então temos aí como fechadas Previ,
Petros, Funcef e OAB-Prev, sendo essas três primeiras aqui, né, digamos, patrocinados, né, os planos, e esse aqui ele é instituído, ok? Em relação às abertas, eu coloquei logo de cara aqui os dois principais produtos, que a gente vai falar mais à frente também sobre eles. Então, temos o PGBL e o VGBL, diferentemente do que a gente viu antes, né, ó, que normalmente fundações ou sociedades civis ofertam, enfim, são entidades fechadas, né? As abertas aqui não, elas são bancos e seguradoras, tá? Elas são normalmente sociedades anônimas. Então, esse é um produto comercializado, ou seja, os planos são padronizados com pouca flexibilidade e alteração dos modelos. Qual o significado disso? Assim, existem vários produtos, né? A gente coloca sempre o PGBL e VGBL porque eles são os mais adquiridos, mas existem vários, tá? Mas se você escolhe um, né, a gente não tem muita flexibilidade para alterar características daquele produto, tá? Eu coloquei aqui embaixo também, ó, que os recursos financeiros dos participantes, em geral, são depositados em fundos de investimento que podem receber contribuições de planos individuais e empresariais. Tá? A gente vai falar um pouco mais à frente, mas aqui é já para começar a ilustrar que são duas coisas diferentes, duas coisas separadas. Uma coisa é a instituição que oferta esse produto, né, a entidade aberta, né, ela tem uma configuração, tá? Ela é relativa, né, o seu patrimônio é relativo a um fundo em particular, e de outro lado, né, os nossos recursos, nós participantes, né, que contribuímos todo mês, elas também, obrigatoriamente, elas recebem esse recurso, essa contribuição, tá? Independentemente do seu patrimônio, isso é colocado num outro tipo de fundo, tá? Então, o patrimônio da ofertante, né, e o patrimônio de nós, de bandantes, né, que a gente que compra o produto, eles são realmente separados, tá? São postos em fundos diferentes. Características técnicas que influenciam o produto. Então, só para a gente se familiarizar com alguns termos, ó, normalmente é comum que se cobrem tanto a taxa de administração quanto a taxa de carregamento aqui nas entidades abertas, tá? Lembrando que a taxa de administração, ela incide sobre a rentabilidade e a taxa de carregamento incide sobre as contribuições, tá? Elas têm funções diferentes, certo? A taxa de carregamento, normalmente, ela paga despesas administrativas, e a taxa de administração, ela paga, é uma espécie de remuneração daquele gestor responsável pela, enfim, pela gestão do fundo em si, certo? Dos investimentos. A gente tem aqui também a possibilidade de fazer portabilidade e resgate, né, que eu já falei com vocês lá na entidade fechada. Em relação a regime de tributação, né, quiserem dar uma olhada com mais calma, né, acessem essa lei, 2004. Mas existem dois tipos, tá, aqui no Brasil. A tributação ela pode ser regressiva ou progressiva. Lembrando que essa regressiva, a alíquota diminui, certo? Quanto maior for o prazo de permanência de cada contribuição. Tá? Então, essa alíquota, ela, inicialmente, se eu, né, começo a contribuir e em pouco tempo eu já quero retirar essa contribuição de lá, por exemplo, fazer um resgate, né, que é o que é me permitido antes do tempo, então eu vou pagar uma alíquota de 35% sobre aquilo, sobre aquele montante, tá? Mas se, por exemplo, eu opto por fazer o resgate ou por receber, né, a minha renda depois de 10 anos de permanência de plano, então a gente já tem aqui uma redução para 10% desse imposto de renda sobre o nosso montante, tá? A progressiva, a gente não compara com o prazo de permanência da contribuição, né? Essa alíquota, ela aumenta ou diminui em função da renda, certo? Então, quanto maior a renda, maior será a alíquota. Ela varia de 0 a 27,5%. Características gerais ainda, né? Aqui, ó, então coloquei que as abertas, elas são constituídas como fundos de investimento, certo? E as reservas técnicas dos planos são investidas por meio de fundos de investimento especialmente constituídos. Pronto, isso aqui tem a ver com o que eu falei anteriormente, né? Ó. Então, simplificadamente, isso aqui é o patrimônio da própria entidade em si, certo? É constituído dessa forma, um fundo de investimento,
E a reserva técnica, ou seja, justamente é o que eles acumulam por meio de nossas contribuições, né? Eles necessariamente precisam abrir esse tipo de fundo aqui, ó, tá? Investimentos especialmente constituídos, ou seja, esses fundos, eles são, né, especificamente constituídos para receber os recursos, esses recursos, né, de nossas contribuições, por exemplo. Então, vou ter aqui embaixo, né, aqui os patrimônios, né, dos dois fundos, né, do investimento especialmente constituído, né, e o da entidade aberta não se comunicam. Em relação a esses fundos, né, ó, a nossa contribuição, ela vai ser investida em quê? Certo? Quais são os tipos de fundo, vou chamar de FIE, né? Então, quais são os tipos? Tem, por exemplo, a renda fixa, certo? A gente só pode adquirir esse tipo de produto, o investimento é feito somente aqui. A gente tem os balanceados eles mesclam, tá? Por exemplo, balanceado eu posso comprar até 15% de renda variável. Nessa outra modalidade, eu posso comprar entre 15% e 30% de renda variável. Nessa outra, né, 30 ou mais por cento de renda variável. Daí a gente tem outras possibilidades aqui, tá certo? Então, né, cada tipo desse aqui, ele se refere praticamente a essa combinação, a esse mix, né, de ativos que a gente pode adquirir, e se esse fundo ele tem um benchmark ou não, certo? Um benchmark para a gente balizar, né, o nosso retorno, fazer uma comparação. Eu coloquei aqui diferentes classes de investimento, assim, apesar de nem o PGBL, nem o VGBL oferecerem rentabilidade mínima, não tinha falado isso ainda, né, mas nenhum desses dois produtos garante uma rentabilidade, tá? Esses FIEs, onde estão investidos os recursos, podem variar dos mais agressivos aos mais conservadores. Dessa forma, adequa-se o perfil de risco do cliente ao tipo de fundo do PGBL e PGBL. A gente vê aqui, né, a gente realmente tem um mix aqui interessante de possibilidades e combinações de ativos, né? Então, a gente certamente consegue adequar aqui o perfil de risco. Em relação a benefícios e coberturas, aqui nas abertas, a gente consegue também, né, cobrir, né, sobrevivência, invalidez e morte. Aqui são os nossos 3 eventos de interesse, né? Qual a diferença entre eles aqui? A renda por sobrevivência, normalmente acontece o seguinte, a gente se compromete a contribuir durante alguns anos, certo? Por exemplo, vou contribuir durante 30 anos, aí daqui a 30 anos, quando eu me aposentar, eu vou receber uma renda, né, paga pela seguradora ou pela entidade aberta de previdência complementar, da forma que eu optei no ato da adesão, certo? Então, eu posso receber o benefício lá na frente, ó, até a morte, ou seja, eu vou receber, né, de forma vitalícia. Eu posso receber de forma temporária, falar assim, não, eu quero receber durante 10 anos, certo? Não tem problema nenhum. A mensal vitalícia com prazo mínimo garantido, certo? Porque qual a diferença dessa para outra vitalícia, né? Ó, a vitalícia ela só garante assim: se eu sobreviver a partir da data de aposentadoria 20 anos, receberia os 20 anos sem problema nenhum, tá? Mas nessa daqui eu posso colocar, né, um prazo mínimo garantido, ou seja, eu vou me aposentar, vou receber até morrer, mas eu quero garantir 10 anos. Por quê? Porque se eu morrer em 5 anos, a diferença de 5 para 10, né, mais 5, eu posso reverter isso aí para alguém. Tá? Posso indicar aqui um beneficiário para receber durante 5 anos. Ok? Claro que quanto mais ampla for sua cobertura, né, maior será o valor que a gente terá que contribuir ao longo dos meses. A gente tem aí por aí vai. Tem outras modalidades aqui. Essa reversível é quando é justamente reversível, significa que eu reverto para outra pessoa, tá? A vitalícia é reversível ao beneficiário indicado, ou seja, a qualquer data que eu faleça, eu vou receber até a morte, mas a qualquer data que eu faleça, tá? Eu vou conseguir gerar aqui, por exemplo, uma pensão, certo? Então, e aqui, ao beneficiário indicado, significa que posso indicar qualquer pessoa. Essa última aqui, ó, mensal vitalícia reversível, a mesma coisa, eu recebo até a morte, e a qualquer data de morte, a gente consegue deixar uma pensão aqui para a esposa, a qualquer data de morte também da esposa, no meu caso, e eu ainda consigo reverter para menores, tá? Aí aqui tudo de acordo com o que você estipular no ato do contrato do seguro, tá? No produto. Eu posso estipular aqui, por exemplo, 18, 21 ou 24 anos, como sendo menor, tá? O meu filho.
De novo, quanto mais amplo for a cobertura, maior será o valor que eu vou ter que aportar mês a mês. Renda por invalidez, tá? Então, aqui é a mesma coisa, assim, né, a gente vem contribuindo mês a mês com o plano, né? A gente, por exemplo, acontece o evento de interesse, que é a invalidez, e a partir daquela data, também até a nossa morte, por exemplo, né, a gente vai receber aquele valor que foi inicialmente acordado, tá? A gente tem aqui também a pensão por morte. A diferença da pensão por morte para a primeira, né, renda por sobrevivência, é porque aqui eu não estou contratando, digamos, a minha aposentadoria, tá? Eu só estou contratando especificamente um valor a ser pago para alguém que eu indico quando eu morro, mas eu não estou comprando aqui a aposentadoria para mim. Aí os pecúlios, pessoal, isso aqui normalmente a diferença é porque o pecúlio é uma espécie de indenização. Ele é pago de uma só vez. Tá? Ele não tem caráter de renda, né? Não tem caráter de continuidade. Ok? Então, pecúlio por morte, né? Se eu tiver contratado isso aqui, quando eu faleço, né? A pessoa indicada receberá de uma só vez um valor. E no último caso aqui, a pessoa indicada, no caso eu mesmo, né? Porque eu não morri. Então, se eu contrato esse produto aqui, se eu me invalido, eu recebo também de uma única vez um valor acordado inicialmente. Bem, então, como eu tinha falado para vocês, eu tinha não é só falado do PGBL e VGBL, mas na verdade existem vários outros produtos, certo? Perceba que para cada PGBL, para cada, né, produto de um lado, né, chamado de P, que é o produto realmente ofertado por institutos de previdência, certo? Entidade de previdência. A gente vai ter um correspondente V, de vida, certo? Que são os produtos ofertados pelas seguradoras. Então, essa é a diferença de uma coisa para outra aqui. O que está à esquerda é ofertado por entidades de previdência aberta, e à direita, né, ofertado por seguradora, ok? No próximo slide eu vou falar um pouco melhor sobre as diferenças entre os P's e os V's, tá? Mas, inicialmente aqui, esses são os nossos produtos, viu, pessoal? A gente vai falando de cobertura, né, disso, daquilo, mas quando a gente chega numa entidade para comprar a previdência complementar, é isso aqui que a gente vai buscar, né? Se eu quero comprar um PGBL, um PRGP, um PAGP e assim por diante, ok? Só para a gente comparar, por exemplo, aqui no final eu coloquei aqui, ó, que esses produtos, eles só são ofertados pelas seguradoras, tá? A entidade de previdência não tem nenhum produto correspondente a esses daqui. Acho que o nome aqui ele já está indicando alguma coisa para vocês, né? Mas, por exemplo, o PGBL e VGBL, eles não garantem remuneração, certo? Você já está vendo que pelo nome, ó, o PRGP ele garante remuneração, tá vendo? O seu correspondente lá pela seguradora também garante. O PRSA, ele também garante remuneração, aqui também. Esse aqui, o que é que ele está garantindo, né? Ó, ele está garantindo minimamente a atualização, ou seja, ele pelo menos é corrigido, tá? Ele garante pelo menos o corrigido. E por aí vai. Então, cada produto desses, eu não, enfim, de acordo com o nosso tempo aqui, até porque também está todo mundo já cansado, né, do longo dia de trabalho, eu optei por colocar simplesmente o nome aqui para vocês, né, porque, claro, quando a gente tem curiosidade, a gente hoje em dia acessa na internet e se informa um pouco melhor, né? Tá? Mas esses últimos aqui que eu acho um pouco mais curiosos, ó, o que é que significa isso? O Dotal Puro, ele é o produto que funciona da seguinte forma. Eu posso, por exemplo, pagar um valor hoje, né, ou de forma única ou de forma parcelada, não tem problema nenhum, tá? E normalmente a seguradora só me paga se eu sobreviver a um prazo estipulado inicialmente, tá? Então, eu pago em 5 vezes aqui, né, sei lá, de agora até fevereiro, certo? E se eu sobreviver 30 anos, aí a seguradora me paga um valor lá inicialmente acordado, tá? Se eu não sobreviver, ela não me paga e não paga nada a ninguém, ela fica com o dinheiro. Aí isso aqui, claro, é uma questão de um pouco de aposta, né, da parte do segurado, né? Mas se você acha que sua probabilidade de sobreviver, né, ao longo desses anos ela é alta, se você é uma pessoa que se expõe um pouco ao risco, enfim, então você adquire isso aqui, né? Pode ter um caráter pessoal isso aqui, sei lá. Você pode comprar, por exemplo, para garantir o acesso do seu filho daqui a 30 anos na universidade, por exemplo, tá? Normalmente as pessoas compram para vários fins, né? Isso aqui é um exemplo à toa. O Dotal misto, ele tem uma abrangência maior em termos de cobertura do que o Dotal puro. Por quê?
ele paga na mesma situação que o puro, né, que eu falei, ou seja, a pessoa tem que sobreviver para receber esse valor lá na frente de uma única vez, tá? É um DOT, né? Então ele recebe uma única vez. Mas também, se eu falecer antes disso, né? No nosso caso aqui, eu estipulei 30 anos, né? Se eu sobreviver a 30 anos, eu mesmo recebo um valor lá na frente, um DOT. Mas se eu falecer antes disso, alguém indicado por mim também receberá um valor, tá? Ou seja, no primeiro caso, do total puro, a seguradora não necessariamente vai pagar isso, só paga se a pessoa sobreviver. Aqui no total misto, não. Necessariamente a seguradora vai pagar alguma coisa. Porque se o segurado morre, alguém da família recebe. Se o segurado sobrevive, ele mesmo recebe. Tá? Claro que tem uma diferença aqui, né? Porque se o segurado sobrevive, a seguradora vai gastar mais do que caso o segurado faleça, por exemplo. Tá? De acordo com os cálculos atuariais, né? Com as probabilidades de sobrevivência e de falecimento, né? Então, enfim, temos outros produtos aqui, né? Mas só para a gente ter uma noção de que realmente essa quantidade de produtos ela é ampla, né? E de acordo com o nosso objetivo, né, vai ter alguma coisa mais apropriada. Bem, coloquei aqui esse quadro também, comparando, né? Por exemplo, para quem é mais indicado, né, a aquisição de um PGBL. Isso aqui são regrinhas gerais, tá, pessoal? Para facilitar o entendimento. Então, os que utilizam declaração de imposto de renda completa, os que realizam contribuições ao regime geral ou RPPS, os que contribuem em até 12% de sua renda bruta anual ao plano. Por sua vez, o VGBL é mais indicado para aqueles que utilizam a declaração do imposto de renda na forma simplificada ou aqueles que são isentos de imposto de renda. Aqueles que não são contribuintes, né, da Previdência Social, aqueles que podem pagar valor de prêmios, que foi a digitação, né, superior a 12% de sua renda bruta anual. Certo? Aqui, então, são situações opostas, né? Os três casos. Agora, em relação à comparação de benefício fiscal, tá? Na fase de diferimento, é a primeira fase, né? Quando a gente adquire aqui o plano, a gente tem aquela fase de contribuições, certo? Ela também é chamada de fase de diferimento. Então, nessa fase aqui de contribuição, o PGBL, ó, ele permite que a gente faça a dedução, tá? Então, aqui, ó, deduzir o valor das contribuições em até 12% na renda bruta anual, tá? Então, isso aqui é uma vantagem do PGBL em relação ao VGBL. Ele permite essa dedução aqui. Em caso de resgate, a incidência da alíquota, né, do regime tributário é definido sobre todo o valor. E aqui, né, também em caso de resgate, a incidência de alíquota do regime previdenciário definido somente sobre o valor do rendimento do plano no momento do resgate. Tá? Então, perceba que é a diferença. Ó. De um lado, o PGBL tem a vantagem, né, de permitir essa dedução fiscal, certo? Né, ao longo da nossa vida laboral. Mas, por outro lado, o VGBL tem a vantagem de que a alíquota, né, ela só incide, né, sobre o rendimento, ela não incide sobre todo o valor. Então, como eu falei aqui, né, de acordo, enfim, cada tipo de produto ele vai ser mais adequado de acordo com o seu perfil, né, de acordo com essa comparação que normalmente a gente faz, tá? Entre essa dedução, né, e esse imposto que a gente vai pagar a posteriori. E aqui na fase de recebimento de benefício já há uma incidência da alíquota do regime tributário. O definido é o regressivo, tá? Sobre o valor do benefício, tá? Isso aqui, eu não sei se vou ter digitação, mas aqui é só sobre o rendimento. Mais uma vez, é só sobre o rendimento. E aqui é outro quadro que é para simplificar mais ainda, né? Tá bem mais enxuto. Então, por exemplo, ó, o PGBL, né? Permite que a gente faça a dedução até 12% da renda bruta tributável, certo? PGBL não. Nenhum dos dois garante rentabilidade, como eu mostrei para vocês lá atrás. Em relação à incidência do imposto de renda, né? No primeiro caso aqui a gente tem sobre o valor de resgate, sobre o valor do benefício, e aqui apenas sobre o rendimento, o VGBL. Possibilidade de escolha de diferentes perfis de investimento, sim, a gente viu lá, né? A FIE permite isso, certo? A gente pode delinear qual vai ser essa lógica aí de combinação de ativo. A incidência de taxa de carregamento, normalmente sim, e de taxa de administração também sim, para ambos os casos.
tá? É claro, pessoal, que isso aqui, digamos assim, é um fator importante, né, para a gente optar por comprar um produto, por exemplo, de um banco ou de outro banco e assim por diante, né? A gente compara bastante isso aqui, né, para escolher por uma coisa ou outra, tá certo? Fiquem atentos a alguns bancos, por exemplo, né, como isso aqui é item de concorrência, alguns eles suspendem temporariamente, né, a cobrança de uma das taxas, tá? Diminui a outra. Então, por exemplo, fala assim, o carregamento, você vai passar aqui 6 meses sem pagar, um ano sem pagar, a administração, a gente vai baixar para esse mínimo aqui, e assim por diante. Então, estabelecido, né, ofertado pela seguradora, tranquilo. Risco para o cliente é a composição da carteira, né, que a gente falou, que a gente mostrou lá atrás, né? De acordo com o risco que a gente assume lá, quando compra um daqueles, ou quando opta por um daqueles 7 FIEs, né, a gente vai ter um maior ou menor risco, tá? Aqui eu coloquei, né, também um esqueminha, né, simplificado, para a gente entender, né, que algumas coisas que vão influenciar, né, para a nossa formação de reserva, para o nosso saldo de conta que a gente vai acumular na nossa data de aposentadoria. Então, quanto menor o carregamento, quanto menor, né, a taxa de administração, quanto maior a rentabilidade do fundo, quanto maior a taxa de juros, quanto maior o percentual de reversão do resultado financeiro, claro que tudo isso aqui vai influenciar, né, positivamente, ou seja, vai aumentar o nosso saldo de conta, certo? Então, isso aqui, normalmente, a gente fala que são parâmetros que influenciam na fase de acumulação, né, na fase de contribuição, diferimento, e esses aqui são fatores que influenciam na fase de concessão ou de recebimento dos benefícios. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de ofertantes, aqui nesse âmbito aberto, tá, de previdência complementar. Pronto, para finalizar, coloquei aqui esse esqueminha, né, só para mostrar um pouco desse círculo virtuoso do que o regime de previdência complementar proporciona para o país, tá? Então, a gente pode começar de qualquer ponto aqui, né? Por exemplo, se eu começar aqui, ó, que o aumento das contribuições, né, para esse regime, normalmente faz crescer os fundos de pensão, né? Que, por sua vez, né, vai ter maior volume monetário, né, para poder fazer a aplicação no mercado de capitais. É claro que esse mercado de capitais, né, normalmente eles representam o patrimônio de empresas, né, de grandes empresas, sociedades anônimas, né? Então a gente vai ter aqui um aumento também dessas empresas no âmbito real, né, no âmbito produtivo. Então elas vão tender a contratar mais pessoas, né, gerar mais produtos, mais renda, né, e novamente o aumento de renda faz com que haja aumento das contribuições e assim por diante, tá? Então, enfim, resumidamente aqui um pouco do impacto do crescimento desse regime para a economia do país. A gente colocou algumas referências, eu vou destacar aqui a referência mais atual, que é essa aqui, né, de Nese e Jean Biagi, Fundamentos da Previdência Complementar, da Administração e Gestão de Investimentos. Foi publicado esse ano, esse livro. Então, como eu falei para os senhores e senhoras, né, o nosso grupo aqui é formado por 7 pessoas, né, eu coordeno o projeto, e a gente tem aqui a presença de 6 ótimos alunos no projeto, tá? São todos alunos de atuariais, ok? E eu coloquei, por fim, aqui os nossos contatos. Então, vocês podem acessar esse slide aqui de apresentação, outros materiais, apostilas, jogos, notícias, eventos, todos eles aqui no nosso site, tá certo? E também a gente tem esses perfis aqui nas redes sociais, né, no Instagram e no Facebook. Então, acho que é a hora, né, que a gente abre aqui para conversar um pouco. Fiquem à vontade, tá? Obrigado, professor Luiz Carlos. Excelente exposição. Claro que tem diversos temas que não nos... diversas palavras que, na verdade, nós não estamos muito familiarizados, né? Mas todos nós já ouvimos falar, de alguma maneira, né? De algum modo, a respeito de alguns desses títulos. Eu queria já começar, na verdade, esse bate-papo, depois a gente abre para outras pessoas, mas
Existem aí basicamente, então, né, entidades fechadas e entidades abertas de previdência complementar. Faço a primeira pergunta: existe alguma entidade fechada de previdência complementar que a classe médica esteja vinculada de alguma maneira, não só no nosso estado, mas em outros lugares? Bem, doutor Mário, eu confesso, o que eu conheço algumas abertas, certo? Confesso que eu não cheguei a fazer essa pesquisa, não, em relação às fechadas. Agora, abertas eu conheço. Por exemplo, eu sei que algumas seguradoras ofertam, né, em parceria com algumas associações médicas pelo país. Então, no estado de São Paulo, né, eu sei que a associação de lá ela tem parceria com a seguradora, né, e oferta o plano. Uma associação também do estado de Minas Gerais eu também identifiquei, né, que eles também têm parceria. Normalmente são com grandes seguradoras, né, como a Zurich, por exemplo. Tá. Em relação a riscos, de uma maneira geral, da administração desses fundos, né? É muito conhecido, né? Ficou muito conhecido, na verdade, em relação às entidades fechadas, né? Os fundos de pensão, e aí principalmente Petros, por exemplo, né? Um desses exemplos mais comuns, que houve uma onda de corrupção, houve desvios de recursos desses fundos, né, má aplicações financeiras, né, aplicações no sentido de corrupção mesmo, né, para tentar simular investimentos, né, e que causou realmente prejuízo imenso àqueles segurados, né. Vou dar o exemplo da Petros, por exemplo, mas existem outras também, como a dos Correios, né, acho que da Vale também, enfim. E isso gerou a necessidade aí de um reequilíbrio, né. E dentro desse reequilíbrio, houve, digamos assim, aprovações ou exigências, né, de contribuições adicionais ou de descontos para aqueles que já eram beneficiários de renda, né, o que, de certo modo, quebrou uma programação que havia sido feita por aqueles beneficiados, né. Esse mesmo risco existe nas previdências, nas entidades abertas? Como essa, digamos assim, essa governança, né, e como é essa fiscalização, exatamente o que faz com que, pelo menos em teoria, o risco nessas entidades fechadas, que acabam sendo vinculadas com patrocinadores públicos, né, tenham um risco maior ou não de uma entidade aberta? Legal, boa pergunta. Olha só, antes, né, até os anos 90, a gente vinculava muito as entidades fechadas à oferta do plano de benefício chamado BD, que é o benefício definido, certo? Hoje em dia a gente já não tem mais essa vinculação, digamos assim. Hoje em dia, né, a fechada, ela oferta principalmente, né, os BDs, que são planos antigos, né, mas os novos planos todos já são CD, contribuição definida, e CV, contribuição variável, certo? Ou seja, o que na verdade digamos, caracteriza, né, esse risco, né, essa possibilidade aí desenhada no seu exemplo, não é o fato de ser aberta ou fechada, certo? Mas normalmente o que caracteriza esse risco é o tipo de plano. Então, isso aconteceu com a Petros, né, com a Postales, com a FUNCEF, que é da Caixa Econômica, né, a Postales é do Correios, com a FUNCEF, não, então vamos lá, as principais, né? Previ, Banco do Brasil, Petros, Petrobras, Postales, Correios e FUNCEF Caixa, certo? Né, realmente são símbolos, né, são casos bem emblemáticos, porque as quatro, o que aconteceu? Eles tinham um plano de benefício definido, eu tinha explicado antes, né? Que é aquele plano em que, no ato do contrato do produto,
a gente já estabelece aqui qual vai ser a regra para o meu recebimento de benefício. Então, ou eu estipulo, claro, isso é menos comum, mas ou eu estipulo que quando eu me aposentar, eu vou receber 20 mil reais por mês, certo? Ou eu estipulo a regra, vou receber uma média dos 80% maiores salários, por exemplo, certo? Então, de acordo com essa regrinha, a gente precisa fazer um cálculo atuarial agora, certo? Que equivala, né, que equivale, perdão, a esse montante lá na frente, certo? Eu tenho que arrecadar ao longo dos anos de contribuição, tá? O que acontece nesse plano BD? É porque, assim, dificilmente a gente vai acertar a conta precisamente, ou seja, o ideal é que essa conta fosse zerada, equilibrada. Nem sobrasse, nem faltasse, a gente conseguisse arrecadar o que de fato precisa para poder pagar o benefício. Mas na prática, há o desequilíbrio, ou para mais ou para menos. E os dois casos já aconteceram aqui no Brasil. Só que o mais comum é acontecer o desequilíbrio negativo, deficitário. E o que, que a gente faz numa hora como essa, nesse tipo de plano BD, né? Todo mundo é corresponsável, tá? Então, tanto o participante quanto a patrocinadora, no caso o empregador, eles precisam fazer contribuições a mais, certo? Que a gente chama de contribuições adicionais, extraordinárias ou suplementares, né? Isso significa o quê? Que esse cara, ele se aposentou, né? Ele permaneceu fazendo a contribuição que já estava estipulada inicialmente, porque ele se aposenta e continua contribuindo, certo? A gente chama isso de contribuição normal, mas por conta do déficit, além do custo normal, ele ainda precisa arcar com outro custo, que é o custo extraordinário, né? Então, isso é justamente em decorrência de quê? Houve um déficit, né? O plano, ele refez as contas, né? Precisa amortizar esse déficit, e essa amortização é feita com contribuições a mais, de participantes e patrocinadores. É isso que aconteceu e, na verdade, ainda vem acontecendo, né? A Petrobras é um caso mais próximo a mim, que eu conheço muita gente que trabalha lá, que já se aposentou lá, né? Então, eu sei que essa turma, de fato, até hoje, ainda está pagando custo suplementar. E, claro, dependendo do seu salário, né, que você recebia à época, quanto você contribuiu, e o quanto você acumulou em termos de benefício, esse valor que a gente contribui a mais é um valor razoável, muito grande, sabe? Realmente faz falta. Qual a diferença para os planos de hoje, então, né? Que, por exemplo, vamos pegar aqui um caso público, que é onde, né, eu atuo lá como conselheiro, que é a FUNPRESP, né? A FUNPRESP, de fato, é um fundo, é uma entidade fechada, né, dos servidores públicos, federais e civis, né, aqui no país, e lá o nosso plano, ele é CD, ou seja, a gente estipula no ato do contrato, né, da adesão do participante, qual será a contribuição dele, e não quanto ele irá receber. Então, o que é que ele faz? Ele escolhe no ato da adesão se ele quer contribuir com 7,5%, 8% ou 8,5%, né, em cima daquele salário que excede o teto do regime geral. Então, é isso que ele faz. Ele escolheu, beleza. Aí você é quem estipula. A gente aderiu, escolheu, pago quantos anos eu quiser, vou pagando, 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 sempre de olho em como é que está a rentabilidade do plano, né? Inclusive, no nosso caso lá, a gente tem diferentes perfis de investimento, então a gente pode escolher qual deles que a gente quer se vincular, e isso também a gente pode mudar com o passar do tempo. Eu escolhi um mais agressivo. Me arrependi, daqui a 2 anos eu vou lá e mudo o meu perfil, e assim por diante, sabe? Então, me aposento, aí sim, eu vejo o meu saldo de conta, consegui acumular isso aqui, aí eu sei o quanto eu vou receber a partir dali. Entende? Então, essa simples inversão da lógica, de primeiro definir a contribuição para depois saber o quanto será meu benefício, já anula esse risco, né? Então, não tem nem como se falar aqui em déficit ou em superávit. Isso não existe. Eu vou receber o quanto eu acumular, certo? Então, a gente fica um pouco mais tranquilo hoje, né? Por conta justamente dessa mudança de plano. O plano BD realmente ele era problemático, tá? Isso não quer dizer que o plano CD não tenha também suas limitações, né? Só para complementar. Por que que o plano BD, apesar de ter esses problemas, né, ele é considerado um bom plano? É porque, por exemplo, ele garante, né, ao participante que o cara receba o benefício, por exemplo, até a sua morte, independentemente se ele vai sobreviver 20 ou 40 anos enquanto aposentado. Entende? No CD, não. Você acumulou um saldo de conta. Então, você vai receber enquanto tiver dinheiro na conta. Por exemplo, se a gente fez um cálculo aqui, né, como atuário, prevendo que a pessoa vá morrer com 85 anos de idade, então o saldo de conta que ele acumulou, né, ele vai receber até os 85. Se ele sobreviver aos 85, acabou o dinheiro.
Aí temos a limitação do CD, por outro lado, né? Mas não quer dizer que não existam recursos para poder, por exemplo, nos proteger ainda mais, para além dos 85, nesse meu exemplo. Existem recursos para isso, certo? A gente pode formar fundos à parte. No caso, a Funpresp existe esse fundo. A gente chama de FCBE, né, que é o fundo que paga o risco de sobrevivência do participante. Pode falar. Tá. Em relação a as aplicações em si, os investimentos que esses planos, esses fundos fazem, né, para manter a renda, para manter o seu patrimônio, na verdade, né? Você me falou aí em algum momento, você nos falou em algum momento aí que chega a 70% de investimento em renda variável, né? Não parece um valor, não parece um percentual muito alto, não? E na prática, chega a isso? Ou é só uma limitação mais teórica? Certo. Isso aí foi em relação às entidades fechadas, né, que a gente tinha um teto para cada uma das opções. Isso. De fato, é um valor, para nós conservadores, pelo menos, né, um valor realmente alto. Eu confesso que desconheço um fundo de pensão que faça isso. Eu conheço. Até porque o caráter que eu falei mesmo desse tipo de instituição, né? Como ele não tem fins lucrativos, ele não tem motivo para se expor tanto ao risco. Ele quer simplesmente garantir, né, um pagamento dos seus compromissos no futuro. Então, ele vai buscar ali, né, um rendimento, digamos assim, mais ou menos proporcional ao seu segmento em relação às outras, né, que se expõe o mínimo possível ao risco. Então, também, só para fazer um pouco de comparação com a minha realidade lá na Funpresp, a gente também, essa implementação dos perfis, ela é recente, né, ainda está, digamos assim, se consolidando, né, mas o perfil mais arriscado, né, atualmente, ele não adquire mais, ele não adquire menos de 85% em renda fixa, entende? Então, realmente, e assim, eu já fui também em duas edições do evento de participantes de fundos de pensão, né, do Brasil, um evento nacional, e as pessoas que trabalham, né, nos fundos de pensão, conversei com algumas do Rio Grande do Sul, algumas do Mato Grosso, né, são todas conservadoras, os gestores são todos conservadores, é impressionante. Eles têm realmente uma aversão ao risco e um cuidado, né, impressionante. O rendimento não é tão alto assim, logicamente, né, em função disso, mas normalmente são espaços mais seguros, sabe, mais comprometidos também, eu acho. Eu tenho uma ligeira impressão que existe uma previsão na legislação que criou a EBSER, né, de uma previdência complementar, né? Seria, entendo aí então que seria uma entidade fechada, né, para aqueles empregados da EBSER. Não sei se houve algum movimento de efetiva implementação dessa possibilidade, né? Mas talvez se ela existisse fosse aí uma forma de, acho que da mesma forma que existe a Funprev, né? Funpresp, né? Poderia existir essa previdência complementar aí para os empregados da EBSER, e aí os médicos e o pessoal de saúde teria aí um nicho realmente para uma adesão. Bom, eu queria abrir aqui, então, a palavra para quem quiser fazer algum comentário ou algum questionamento com o professor Luiz Carlos. Enquanto isso, né, só lembrando aqui, eu queria adicionar que, assim, realmente o objetivo né, desse encontro, né, desse bate-papo, assim, em outras palestras já me foi perguntado, né, se o nosso projeto estava vinculado com algum banco, né, ou com alguma seguradora, se a gente recebia um financiamento externo na universidade, e eu respondo que não. Normalmente, o nosso interesse aqui realmente é disseminar essa cultura de proteção previdenciária, que a gente considera realmente que é importante. E é claro, a gente vem conversando com sindicatos, associações, mas também conversando com alunos de escolas e faculdades, né, para que a gente consiga
já disseminar esse tipo de informação desde novo, né? Para que o adolescente ele possa, enfim, entender a importância disso, né? E já começar a se preparar também para o futuro, tá? Então, se vocês conhecerem, né? Se todos os médicos que estão aqui na sala conhecerem outras associações ou outros públicos, tá? A gente realmente tem esse bate-papo adaptado, né, para esses diferentes públicos, né? Se for o público jovem, a gente tem uma apresentação, né? Se for o público adulto, a gente já tem uma outra, tá? Então, a gente queria realmente também contar com o apoio dos senhores e senhoras, né, para conseguir disseminar essa informação, que é muito comum a gente encontrar na educação financeira, acho que na internet tem muito, né, tem bastante, para jovens, adultos, mas a educação previdenciária, ela é um pouco mais escassa, tá? Então, conto com os senhores também para a gente conseguir divulgar também esse projeto. Também eu agradeço ao Dr. Márcio, eu agradeço também ao sindicato, tá? E a gente, mais uma vez, coloca aqui à disposição para responder alguma pergunta, né, para a gente bater um papo, ainda hoje, ainda agora, ou numa próxima oportunidade, se quiserem discutir algum tema mais específico sobre a previdência complementar. Perfeito. Alguém quer fazer algum questionamento, alguma consideração? Doutora Socorro Adriano aqui escreveu, vou ler aqui. Fiquei com dúvidas com relação ao resgate. Se eu preferir renda mensal, caso eu faleça antes, os meus parentes não recebem mais, fica para o banco? Deixa eu ver aqui. Se eu preferir renda mensal, caso eu faleça antes. Então, se ela fizer uma escolha por renda mensal, né? E aí ocorre a situação que ela vem a óbito, né? Antes do momento de iniciar a renda, né? O rendimento mensal. O que acontece, então? Isso passa a ser recebido pelos sucessores, né? Pelos parentes, por quem ela indicar, né? Ou isso simplesmente é perdido e vira patrimônio lá do banco, né? Da instituição. Isso aqui depende do produto, especificamente, certo? Então, tem produto lá, né, que o pagamento, ele cessa. Então, se eu contratar simplesmente a renda mensal vitalícia, né, significa que eu recebo até minha morte, que depois isso não é revertido para ninguém, né? Mas tem um outro produto, né, que é a renda vitalícia com reversão, certo? Então, nesse caso, com reversão, significa que sim, eu consigo deixar a pensão para outra pessoa, tá? Essa com reversão, existem duas modalidades. Ou eu posso colocar como beneficiário uma pessoa qualquer, tá? Pai, mãe, avô, filho, sobrinho, enfim, amigo, né? Mas eu tenho um caso lá também particular que eu posso deixar para cônjuges e filhos, tá certo? Isso, no caso do PGBL, exatamente, certo? É isso mesmo, tá? Tem que olhar direitinho só qual seria o tipo mais adequado. Porque o PGBL, a gente viu lá, né, a característica geral dele e de sua família, ele, no caso dele em particular, ele só não garante a remuneração, tá certo? Mas a gente pode especificar isso sim em contrato. Você pode escolher o PGBL, você pode sim escolher o tamanho de sua cobertura. Como eu falei, isso só vai impactar no tamanho também da sua contribuição, como contrapartida. Certo? Ok. Em relação à taxa de administração, taxa de carregamento, de uma maneira geral, qual é digamos assim, quais são os índices aplicados, né, no mercado e o que seria uma boa, né, uma boa taxa, uma taxa justa, uma taxa interessante em época atual, né? Uhum. Olha, é muito comum a gente encontrar uma taxa de administração, né, ofertada nesse âmbito aí aberto em torno de 1%. Certo? Eu diria que de 1% abaixo, né, a gente tem uma boa taxa de administração, né, para nós participantes. A taxa de carregamento, eu já vi até alguns casos em que esses bancos eles não cobram. Porque, por que eles conseguem fazer isso? É porque, como eles vendem vários outros produtos, né, eles conseguem pagar a despesa administrativa desse produto previdenciário com outros tipos de renda.
né, de recepção de dinheiro. É engraçado, porque se a gente for comparar, por exemplo, tem algumas fechadas que fazem o contrário, né? O que é que elas fazem? Elas não cobram de administração, porque elas não têm fins lucrativos, certo? Elas só cobram de carregamento, que é para justamente manter a despesa administrativa. Qual a observação aí? Que às vezes a gente vai comparar assim, né? Rapaz, eu faço uma adesão nesse plano fechado ou nesse aberto, né? Apesar de o aberto poder cobrar só o administrativo, né? E o fechado poder cobrar somente carregamento, os percentuais, eles enganam. Eles podem enganar, perdão, né? Porque 1% de administração, ele pode ser mais alto do que, por exemplo, 7% de carregamento. Porque eles incidem sempre sobre coisas diferentes. Então, fica uma dica, né, para quando a gente, de fato, for comparar os produtos, a gente pegar sempre a alíquota, né, carregamento ou administrativo, e incidir sobre algum valor que a gente pode simular, né, a gente simula um valor aqui, tá? Um vai incidir sobre somente o rendimento, e o outro vai incidir sobre todo o valor da contribuição, certo? Aí fica ali também para observar. Mas a taxa de carregamento não pode ser superior a 7% nas fechadas. Ela é daí abaixo. E normalmente ela diminui com o passar dos anos. Então a gente entra no plano agora, né, 7%, e por exemplo, de 2 em 2 anos, isso vai diminuindo 0,5%. É uma lógica, por exemplo, não necessariamente é assim, mas normalmente isso é comum. Certo? Até uma taxa, por exemplo, mínima de 3,5% ou 3% de carregamento. Ok? Ok. Vamos abrir mais uma vez, por último, algum comentário, alguma pergunta? Não? Então, vamos encerrar, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Luiz Carlos, a toda a sua equipe na universidade, no projeto, né? Vocês desenvolvem, sem dúvidas alguma, sem dúvida nenhuma, é algo que precisa ser replicado, a sociedade precisa ter noção de previdência, precisa ter noção financeira, precisa ter realmente uma educação nesses aspectos, e quanto antes, melhor, né? Porque é um cenário que o tempo faz grande diferença, né? Então, a gente precisa realmente levar adiante essas informações, e desde já, inclusive, o sindicato parabeniza a você e ao seu grupo por essa atuação. Né? E vamos manter, então, aí os contatos, né, para que a gente possa futuramente, enfim, participar de uma maneira mais ativa, levando o nome de vocês adiante, né, e, inclusive, se houver algum tipo de cursos, né, se houver algum tipo de educação, situação de educação continuada, né, que a gente possa também tentar fazer alguma parceria e participar de alguma maneira, inclusive até ofertando, se for o caso, ofertando bolsas a alguns médicos que tenham interesse em participar, né, coisa desse tipo. Então, eu agradeço bastante o tempo, agradeço a dedicação, agradeço a participação em nome pessoal, em nome de toda a diretoria do sindicato. Ok, então, mais uma vez, eu também agradeço, né, novamente ao senhor, né, doutor Mário, ao Renato também, né, que fez toda a intermediação, né, que nos ajudou aqui a organizar o evento, aí ao sindicato. Então, a gente já aguarda aqui pela próxima ação futuramente. Obrigado mais uma vez. Valeu. Aqui, então, nós nos despedimos. Uma boa noite a todos, bom descanso. E o sindicato encerra, então, essa apresentação de noções de previdência complementar com o professor Luiz Carlos. Boa noite.